Graça e paz, irmãos. A gente ouve essa música, esse louvor, e a gente tem uma vontade, né, de pedir para Deus, usa-me, Senhor. É isso que nós vamos fazer agora. Vamos pedir para que Ele nos use. Use a mim como instrumento da Tua palavra, Senhor. E use o coração de cada um que está aqui para a transformação. Para que o Teu reino, Senhor, seja expandido. Para que possamos compreender, Senhor, de que maneira o Senhor quer que nós sejamos usados. Nós vamos fazer a leitura do texto que está em Lucas 22. Lucas 22. Evangelho de Lucas, capítulo 22. Nós vamos ler os versículos de 31 a 34. Somente esses 4 versículos. Lucas 22. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, o versículo 31 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Amado Deus, eis aqui tua palavra, Senhor. E nossa gratidão imensa, porque podemos ler, porque podemos estudar, porque podemos meditar e crescer, Senhor, amadurecer na fé, amadurecer espiritualmente através da tua santa palavra. E assim como a música diz, ó Deus, usa-me, mas primeiro, Senhor, quebranta o meu coração. Limpa o meu coração de tudo aquilo que não provém de ti. Limpa, Senhor, meu pensamento, os meus sentimentos, tudo aquilo, Senhor, que possa tirar do centro da tua vontade a exposição dessa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, usa-me, ó Pai. Usa-me porque eu gostaria muito de ser um instrumento nas tuas mãos neste momento. E eu oro, Senhor, sempre no nome santo de Jesus. Amém. Nós temos aqui um texto pequeno, mas poderoso, extremamente poderoso. Nós vemos aqui Jesus, depois de já ter ceado a Páscoa, de já ter lavado os pés dos discípulos, de já ter passado por diversas situações que antecederam a sua prisão. Neste momento, Jesus fala com Pedro. Mas não é uma palavra qualquer. É uma palavra extremamente poderosa para realmente arrebatar o coração de Pedro, arrebatar para aquilo que realmente era o desejo de Jesus. Quando Jesus diz Simão, Simão, a gente já ouve nisso uma delicadeza no tratamento. Não era qualquer Simão, era Simão, o querido. Era Simão, aquele com quem ele tinha andado 3 anos, ensinando, dando poder. Não era qualquer Simão. Era Simão, aquele que estava com ele na sua intimidade. E o que
diz Jesus para ele é algo assustador. Jesus diz para Pedro o seguinte: Pedro, Satanás me pediu para vos cirandar. Esse vos indica plural, tá, gente? Seria para que todos os que acompanhavam Jesus, todos os apóstolos, caíssem nessa peneira que Satanás estava preparando. E Satanás pede a Jesus: olha, me deixa cirandar teu povo, me deixa peneirar teu povo. E aí a gente fica pensando assim, né? A gente, quando lembra de peneira, a gente pensa na peneirinha lá de casa, né? E põe uma farinhazinha ali, e peneira, e tudo bem, né? Gente, essa expressão cirandar o trigo, cirandar como o trigo, né? Ela é extremamente diferente do que a gente pode imaginar. Eu acredito que nenhum de nós que aqui está viu a peneiração de um feixe de trigo. Eu também não sabia como era, até estudar a palavra. O que acontece é, se recolhe uma braçada de trigo, se coloca essa braçada nas mãos e de maneira violenta, não é com qualquer batidinha, é mais ou menos parecido com a pregação do odre, viu? E aí, nessa hora, o cirandeiro bate com muita força naquela peneira. E ele bate uma, e ele bate duas, e violentamente ele vai batendo até que vá se separando e caindo na malha da peneira somente o grão do trigo. Ali nas mãos do cirandeiro ficam a palha e o joio. E o que Satanás queria com isso? Testar a cada um dos discípulos de Jesus. Me deixa, Jesus, testar a fé dos teus discípulos. Você acha que eles são bons? Você acha que eles são fiéis? Você acha que eles são inabaláveis? Então me deixa testar. E esse teste, uma provação absurdamente grande, uma provação violenta, uma provação que poderia abalar a fé deles, para Pedro, Jesus diz o quê? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não disse para Satanás: olha, eu não vou permitir que você cirande ou peneire os meus discípulos, mas eu vou orar para que eles não desfaleçam. Então Jesus garante para Pedro: olha, Pedro, você vai passar por provação, mas eu já orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Nós não temos ideia do que acontece no mundo espiritual a nosso respeito. Nós não temos ideia de quantas e quantas e quantas vezes o diabo tentou nos peneirar. E a gente vê lá em Efésios, quando Paulo diz, né, que nossa luta não é contra a carne. A nossa luta é contra o mundo espiritual. A nossa maior luta. Nós lutamos sim aqui no físico, no material. Lutamos para ganhar o pão de cada dia. Lutamos para uma série de coisas que precisamos. Lutamos para estudar, lutamos para criar os filhos. Mas a nossa maior luta é no mundo espiritual, contra as forças do mal. Hoje de manhã, na escola dominical, nós fizemos, né, um estudo que nos mostra o quanto nós somos atacados de todas as maneiras por influência do maligno. Quantas e quantas vezes nós podemos ter tido a nossa fé provada
naquela música, cada vez que a minha fé é provada. Quantas e quantas vezes nós temos a nossa fé provada e nós não temos ideia do quanto Jesus está intercedendo por cada um de nós. Nós não temos ideia do quanto Jesus está à frente dessa guerra espiritual, que muitas vezes nós nem tomamos conhecimento. Então, Jesus diz para Pedro exatamente isso. Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mas aqui vem uma coisa seríssima, porque Jesus fala assim para Pedro: pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Olha, eu estou orando por você, viu, Pedro? Orei, já garanti que a sua fé não seja abalada, mas você não se converteu ainda. Gente, Pedro andou com Jesus 3 anos e um pouquinho. Pedro ouviu diretamente do Mestre todas as palavras de redenção, todas as palavras de salvação, todas as palavras de ânimo que poderiam ser proferidas por aquela boca santa. Pedro viu o Senhor Jesus fazendo milagres, ressuscitando mortos, levantando feridos, libertando cativos. Pedro assistiu ao Senhor Jesus na sua guerra infinita contra aqueles homens que queriam acabar com a exposição do reino de Deus. Pedro esteve ao lado do Senhor e recebeu do próprio Senhor Jesus o poder para libertar cativos, para tirar homens e mulheres das mãos do inimigo, do maligno, para expulsar demônios, para curar. E Pedro não estava convertido. Pensa nisso, gente. E nós? Aonde está a certeza da nossa conversão? A conversão, ela mostra sinais muito importantes. Mas eu acho que o principal de todos os sinais que a conversão demonstra é o desejo de servir a Jesus. Nada é mais importante do que servi-lo. Vir à igreja é importante, mas ela não demonstra conversão. Ler a palavra do Senhor é importante, mas ela também não demonstra conversão. Falar de Jesus para outras pessoas é extremamente importante, mas ela sozinha não demonstra a nossa conversão. Pedro havia sido um homem extremamente rude, extremamente inculto, extremamente arraigado a tradições judaicas. Ele era fariseu e ele carregava isso tudo, essa tradição rançosa nos seus atos, nas suas palavras, naquilo que ele fazia, apesar de estar com Jesus. A não mudança de Pedro era muito clara. Ele não acreditava em Jesus como o Messias Salvador, que seria ressurreto e ascendesse aos céus, e de lá estaria nos conduzindo no caminho. Ele cria no Messias que iria salvar a eles todos da opressão romana. Então ele via em Jesus alguém que
poderia lutar, inclusive com armas. A gente vê mais lá para frente essa questão de Pedro arrancando a orelha do camarada lá, do soldado. Pedro não era convertido. E nós? Qual a certeza que nós temos da nossa conversão? Qual a certeza que nós temos de que o caminho que estamos percorrendo é o caminho que Jesus determinou para nós? Os sinais, eles devem ser apresentados ao mundo. Os sinais da nossa conversão não devem ficar guardados para nós. Quando nós decidimos seguir a Jesus, quando nós decidimos estar ao lado daqueles que estão conosco na igreja, no corpo de Cristo, quando nós decidimos caminhar imitando a Jesus, nós temos um compromisso muito sério com isso. E Pedro achava que tinha esse compromisso com Jesus. Afinal de contas, no versículo seguinte, ele vai dizer, 2 versículos para frente, ele vai dizer que ele estava pronto para morrer com Jesus, para ser preso com Jesus. Mas são coisas que estão ligadas à violência que ele imaginava que eles iriam sofrer, e não ao reino messiânico, ao reino maravilhoso de paz e de amor que Jesus pregava. Pedro não era convertido. E nós? Continuando, Jesus diz para ele: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Isso aqui para mim é um dos sinais da conversão. Quando nós somos convertidos, o outro, o nosso irmão, mesmo que ele não seja irmão de denominação, mesmo que ele não seja irmão de igreja, mesmo que ele não seja irmão de caminhar conosco nos cultos que fazemos ao Senhor, ele é nosso irmão. E quando eu olho para ele, eu enxergo ele como esse que precisa de fortalecimento, então eu sou convertida. Então eu fui convertida. Porque a conversão não é decisão minha. O continuar na conversão, praticando a santidade, a perseverança na fé, isso tudo é decisão minha. Mas a conversão é a obra do Espírito Santo. Então Jesus diz: quando te converteres, Pedro, vai fortalecer teus irmãos, porque eles precisam de ti. Porque também não são convertidos. Nós vamos assistir à conversão desses discípulos depois que Jesus aparece para eles. Isso já está lá em Atos, nós estamos estudando isso, e nós vimos isso acontecendo com todos eles, com todos os discípulos. A conversão principalmente veio com o Pentecostes. Ali houve a transformação radical daqueles homens e mulheres que seguiam a Jesus sem entender muito direito o que eles estavam fazendo. Quando te converteres, Pedro, fortalece teus irmãos. Isso é para nós. A certeza da tua conversão, gente, certeza de salvação e certeza de conversão são coisas diferentes, tá bom? A certeza da tua conversão vai te querer fazer o serviço. E o que é o serviço para Jesus? É enxergar o outro nas suas necessidades. Nós estamos falando isso de maneira muito enfática, porque nós estamos vivendo tempos de egoísmo absurdo. Estamos vivendo tempos em que o eu e o meu são mais importantes do que o ele e o dele. Se nós, na igreja, vivemos assim, como que nós imaginamos aqueles que estão fora do caminho? Aqueles que vivem uma vida
totalmente para si próprios. Nós assistimos a esses dias uma polêmica, bastante violenta, inclusive, a respeito de uma bolsa que estava sendo usada por uma criança. Uma bolsa que vale mais ou menos 14 mil reais. Estava nos braços da filha de um grande empresário do Brasil. E uma pessoa, de maneira muito inapropriada, quis se valer daquilo tudo para mostrar que aquilo era um absurdo e usou palavras extremamente violentas contra aquela criança. Mas na verdade, quando a gente lê exatamente o que aquele homem que se colocou contrário àquele evento, a gente vai ver que o que ele queria dizer é que com 14 mil reais, a gente dá comida para muita gente, a gente agasalha muita gente, a gente dá moradia para muita gente, porque aqueles 14 mil reais que estavam nas mãos daquela criança devem estar multiplicados no closet da mãe, né? Tudo bem, aquele homem deve ter lutado muito para ter esse dinheiro todo, que bom para ele, mas que pudesse ser usado também para o benefício de tantos que precisam. Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Nós podemos fortalecer de todas as maneiras que nós pudermos imaginar. Nós cantamos agora há pouco que nós queríamos que Jesus nos usasse. E a frase diz assim, ó: usa-me, Senhor, da maneira que quiseres. Será que a gente aguenta? Honestamente, será que a gente consegue mesmo nos comprometer com Cristo e dar continuidade a esse compromisso? Continuando aqui, no 33. Pedro então responde, né? Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Muitas vezes nós fazemos compromissos com Jesus e no momento do ânimo, no momento do clamor, no momento em que muitas vezes nós estamos envolvidos com orações, com música, com louvor, com palestra, nós nos comprometemos e dizemos: sim, Senhor, eu estou aqui, como Isaías disse. Eis-me aqui, Senhor. Eu posso fazer isso e aquilo outro na tua casa. Eu posso fazer isso e aquilo outro para o teu reino, Senhor. Usa-me, Senhor. Mas aí o fogo apaga. E quando o fogo apaga, nós sequer nos lembramos do compromisso que tínhamos. E fazer compromissos com Jesus, para Jesus não tem muita importância não, porque Ele nos conhece, né? Ele nos conhece a fundo, Ele conhece o profundo do nosso ser. Ele sabe que você vai se comprometer agora e que ali você vai cair, vai deixar para lá o que você se compromissou. Ele nos conhece. Então, mas e para a nossa caminhada? Como é que vai ficando, inclusive, o outro que enxerga em nós esse descompromisso, esse o deixando para lá? Eu vou deixar para lá. Aí a igreja está precisando, sábado que vem, nós temos um mutirão enorme, se Deus quiser, em nome de Jesus. Nós temos um mutirão de emprego, mas nós temos também outras questões aqui que serão realizadas para o reino de Deus. Nós estamos pedindo pessoas que precisem ouvir a palavra de Deus.
Nós estamos pedindo em oração ao Senhor Jesus que mande todos os aflitos, todos os necessitados, todos aqueles que não conhecem a Ele, ou que conhecem e estão desviados. Porque nós desejamos ardentemente trabalhar para o reino, servir ao Senhor. É uma maneira de você se comprometer com o Senhor. Eu não sei meio direito o que eu vou fazer, não. Mas sempre tem um chão para limpar. Desculpa aí, viu, gente? Mas a gente também precisa que limpe o chão, que veja se o banheiro tem papel higiênico. Porque se nós esperamos muitas pessoas, nós esperamos um movimento também de banheiro, de recepção, de pessoas que vão precisar da gente. Eu não sei fazer nada. Sabe, sim. A gente sempre sabe fazer alguma coisa. A cozinha vai ser necessária para dar um lanche para as pessoas que vão trabalhar. Sabe, a gente sabe fazer alguma coisa. A gente sempre tem o que fazer para o reino. A gente pensa assim que trabalhar, servir ao Senhor é único e tão somente pregar a palavra. Mas já dizia, né, um teólogo, que eu seja a Bíblia que o meu irmão vai ler. Então, que sejamos a Bíblia que aqueles que aqui virão leiam em nós o amor de Cristo, porque é só isso que nós desejamos, que as pessoas leiam em nós o amor de Cristo. E Jesus diz aí então para Pedro, quando Pedro diz, Senhor, eu vou contigo onde for, para a prisão, para a morte. E aí Jesus diz assim para Pedro, afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Pedro deve ter ficado horrorizado. Deve ter dito para o Senhor, imagina, eu jamais te negaria, Senhor. Eu estou contigo e não abro. Senhor, eu estou aqui para ficar ao teu lado, para o que der e vier. Mas Jesus conhece o profundo do nosso coração. Jesus conhece cada detalhe do nosso sentimento, do nosso pensamento, dos nossos desejos, da nossa convicção. Jesus conhece tudo. Por isso ele diz para Pedro, com certeza, que ele o negaria. E essa negação de Pedro por 3 vezes me leva a lembrar do texto que está lá em João 21, a partir do 15, quando Jesus questiona Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Mas Pedro, tu me amas mesmo, mais do que os outros? Sim, Senhor, eu te amo mesmo. E você me ama tanto, Pedro? Me ama mesmo? Mesmo, de verdade? Amo, Senhor, 3 vezes. É a restauração de Pedro. É um momento em que Jesus diz para ele assim, esquece que você me negou 3 vezes. É um momento em que Jesus restaura aquele homem que devia estar aflito, porque correu no momento em que era para estar aos pés de Jesus, como João esteve. João lá esteve todo o tempo, aos pés do Senhor. Mas Pedro correu. A gente imagina as razões para isso. Pedro tinha família, Pedro tinha esposa, Pedro não era convertido. Tem tantas razões para que Pedro tivesse negado a Jesus naquele momento tão difícil. Mas Jesus, porque sabia quem era Pedro, porque conhecia o seu interior, Jesus o leva
a dizer por 3 vezes que o amava. É assim com a gente. Quantas vezes a gente nega a Jesus? A gente nega Jesus quando a gente escolhe: eu não vou para a igreja hoje, eu vou assistir o jogo de futebol. Eu não vou para a igreja hoje, eu vou na festa de aniversário de não sei quem. Você está negando Jesus. A gente pensa que não, né? Está negando vir à igreja, cultuá-lo, adorá-lo, louvar o seu nome. Quantas vezes a gente nega Jesus? Mas Ele nos restaura. Restaura a nossa fé, restaura o nosso amor por Ele, restaura o desejo de estar na sua santa presença. Eu acredito que o diabo tenha tentado muitas e muitas vezes nos peneirar, mas nós contamos com um intercessor maravilhoso que nos garante que nossa fé não será abalada, e é por isso que nós estamos em pé. Amém? Clebilda? Tem mais 3 visitas? São 3? 2. Quem é Fran? Ana Beatriz. E o Enzo tá lá, né? É conhecido de quem? Tá bem aqui. Deus abençoe a presença de vocês. E nós fizemos assim, muito carinhosamente, nós fizemos lá para o Marcos e demos a boa-vinda.